Sabe aquela sensação de aperto no peito? Aquele frio na barriga? Hoje a gente vai mergulhar fundo no medo e na ansiedade. Dois sentimentos que, querendo ou não, fazem parte da vida de todo mundo. Bora entender de onde eles vêm e como eles mexem com a gente no dia a dia. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa com o básico, diferenciando medo de ansiedade. Depois, vamos ver por que o mundo de hoje parece uma fábrica de gente ansiosa. A gente também vai falar sobre o impacto disso na vida pessoal, quando a coisa vira um problema sério, e por fim, como a gente pode começar a entender melhor tudo isso. Então, vamos lá. Para começar, uma coisa precisa ficar bem clara. Sentir medo e ansiedade é super normal. Na verdade, é mais do que normal, é essencial para a nossa sobrevivência. Pensa neles como um sistema de alarme, sabe? Mecanismos de proteção. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Qual é a diferença real entre medo e ansiedade? Porque, vamos combinar, na hora que a gente sente, parece tudo a mesma coisa. Só que tem uma diferença-chave que ajuda a gente a botar ordem na casa. E a diferença é basicamente esta. O medo, gente, é uma resposta a um perigo real, ali, na sua frente. Imagina um carro vindo na sua direção. Isso é medo. Já a ansiedade é mais abstrata. É aquela preocupação com o futuro, sabe? Aquela entrevista de emprego na semana que vem. Resumindo, medo é sobre o agora. Ansiedade é sobre o e se. E olha que genial essa frase. Medo e ansiedade são primos irmãos e sempre estarão juntos. O mais incrível, quem disse isso foi o sobrinho de 7 anos da autora do livro que a gente está usando como base. Uma criança conseguiu resumir tudo perfeitamente. Eles andam de mãos dadas. Agora, se são sentimentos tão naturais, por que parece que hoje em dia a coisa está fora de controle? Pois é, talvez a resposta não esteja só dentro da gente, mas no mundo que a gente criou. A gente vive numa época que é uma verdadeira máquina de gerar ansiedade. As pressões do dia a dia, da sociedade, tudo isso joga a lenha na fogueira. E isso nos leva a um conceito bem forte: a ditadura do ter. A ideia é que o que importa não é mais ser alguém, mas ter ou parecer ter alguma coisa. A gente é bombardeado o tempo todo com a ideia de que nosso valor está nas nossas posses, na nossa aparência. E essa corrida maluca por validação de fora é um prato cheio para a ansiedade crescer. E qual o palco principal dessa ditadura do ter hoje em dia? Nem precisa pensar muito, né? As redes sociais. Aquela busca por aprovação que é super-humana virou uma competição frenética por likes. Nosso valor parece que é medido em cliques, em coraçõezinhos. É uma loucura. E o perigo é que essa necessidade de aprovação online pode virar um vício, de verdade. Os sinais estão aí, olha só. Passar horas e horas online, ficar pensando nisso o tempo todo, não conseguir se desligar e até sentir falta, tipo abstinência mesmo quando fica longe do celular. E claro, isso bagunça a vida real. O sono, a saúde, tudo. Tá, mas e aí? Qual é a conta que a gente paga por viver nessa pressão toda, nesse estado constante de ansiedade? Bem, quem paga o pato é o nosso corpo e a nossa mente. Vamos dar uma olhada na rotina da Samantha, um exemplo que está no nosso material. É uma verdadeira maratona, sem descanso, começa às 5h30 da manhã e só termina perto da meia-noite. Essa vida de tentar ser uma super-heroína, de dar conta de tudo, é a receita perfeita para o esgotamento, para o burnout. E aí, o corpo começa a gritar por socorro. Essa rotina maluca, com o estresse lá no teto o tempo todo, faz a ansiedade aparecer de forma física. E não é brincadeira. O resultado desse desgaste constante é real. A ansiedade crônica pode causar ou piorar um monte de problemas de saúde, de dermatite a problemas de coração. Sabe quem é uma das primeiras vítimas da ansiedade? O nosso sono. Por isso, cuidar da ansiedade muitas vezes começa por cuidar do sono. E não tem mistério. O segredo é ter uma rotina, deixar o quarto um santuário para o descanso e, claro, evitar coisas que agitam a gente, tipo café ou ficar no celular até tarde. Passos simples, mas que fazem uma diferença enorme. Então, a gente já estabeleceu que um pouco de ansiedade é normal. Mas e quando ela sai do controle? Quando vira uma coisa constante, gigante, que atrapalha o dia a dia? Aí a gente pode estar falando de um transtorno de ansiedade, uma condição que precisa de atenção e cuidado. Vamos falar de um dos mais conhecidos, o transtorno do pânico. A imagem do iceberg aqui é perfeita. O ataque de pânico, aquela crise horrível que todo mundo vê, é só a pontinha do iceberg. O problema de verdade está todo submerso, escondido. E o que é exatamente um ataque de pânico?
Olha, a definição clínica é bem específica. Não é só ficar muito ansioso. É uma onda avassaladora de medo, um terror que atinge o pico em minutos, com um monte de sintomas físicos e mentais que são, sinceramente, apavorantes. Os sintomas são tão intensos que muita gente acha que está tendo um infarto ou que vai morrer. O coração dispara, falta ar, dá dor no peito e vem aquele medo terrível de enlouquecer, de perder o controle. É uma experiência realmente angustiante. Mas não é só de pânico que vive a ansiedade. Tem outra forma bem comum, o transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG. Aqui não são aqueles picos de terror, é mais como um zumbido constante, uma preocupação que não desliga nunca, sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo. Esse relato de um paciente resume bem o que é viver com TAG. Estou sempre com pressa. Quero tudo para ontem. Vivo com uma tensão muscular crônica e acordo mais cansado do que quando fui dormir. É exatamente isso. Um estado de alerta que não te larga, uma tensão que não relaxa e um cansaço que parece que nunca vai embora. Bom, a gente já viu o que é a ansiedade, de onde ela vem e como ela pode tomar conta de tudo. A pergunta agora é: e o que a gente faz com isso? O primeiro passo, e talvez o mais importante de todos, é entender. É o conhecimento. E se alguma coisa do que a gente falou aqui soou familiar, saiba que não é um caso isolado. Longe disso. Estima-se que 18% dos adultos tenham algum transtorno de ansiedade. É o problema de saúde mental mais comum que existe. Saber disso é importante para a gente parar de tratar o assunto como um tabu e entender que buscar ajuda é normal. E aqui está o pulo do gato. A meta não é eliminar a ansiedade da vida. Até porque, como a gente viu, ela é importante para a nossa sobrevivência. A grande sacada é aprender a lidar com ela, a entender os sinais, para que ela pare de nos controlar e a gente passe a ter as rédeas da situação. E para fechar, fica uma pergunta no ar. Nesse mundo que empurra a gente para a ansiedade, que valoriza mais o ter do que o ser, como a gente faz para ser fiel à nossa essência? Como encontrar um equilíbrio mais saudável no meio dessa loucura toda? Essa, talvez, seja a grande pergunta que a gente precisa se fazer.